Vamos a mais uma aula com o professor Dr. Elvis Sidney Bess. Agora vamos falar gases ideais e gases reais, parte 2. Nesta aula vamos falar sobre as leis dos gases e a lei dos gases ideais e algumas propriedades que podem ser obtidas considerando as equações das leis dos gases. As leis físicas dos gases são leis experimentais que mostram como varia o volume de um gás quando a pressão e a temperatura desse gás variam. Por que você precisa estudar este assunto? É a pergunta que geralmente os alunos fazem. Bom, as equações neste tópico são usadas em muitas áreas da química, tanto em cálculos práticos quanto no desenvolvimento da termodinâmica e suas aplicações no equilíbrio químico. As primeiras medições confiáveis das propriedades dos gases foram feitas em 1662 pelo cientista anglo-irlandês Robert Boyle, ao estudar o efeito da pressão sobre o volume dos gases. Um século e meio depois, um passatempo novo, que era o uso de balões de ar quente, motivou dois cientistas franceses, Jacques Charlet e Joseph-Louis Gay-Lussac, a formular outras leis dos gases. Charlet e Gay-Lussac descobriram como a temperatura de um gás afeta sua pressão, seu volume e sua densidade. Vamos ver as observações experimentais de Boyle. Boyle usou um tubo longo de vidro moldado em forma de J, esse tipo de tubo aqui, com o lado menor lacrado, então aqui é fechado nessa extremidade, no qual ele verteu mercúrio. Então aqui em cinza está representado o mercúrio, metal líquido mercúrio. Prendendo o ar no lado menor do tubo. Então ele joga mercúrio aqui, enche por essa boca aqui do tubo e essa extremidade que estava contendo ar vai sofrer a compressão. Quanto maior compressão, quanto mais mercúrio for inserido no tubo. Quanto mais mercúrio ele adicionava, mais o gás era comprimido. Vocês vejam aqui que eu tenho um volume inicial, adicionou-se mais mercúrio, ficou um volume menor. Então, quanto mais mercúrio ele adicionava, mais o gás era comprimido. Ele concluiu que o volume de uma quantidade fixa de gás, o ar neste caso, diminui quando a pressão sobre ele aumenta. Então, quanto maior a pressão, quanto mais mercúrio é adicionado, mais peso de mercúrio tem desse lado, mais esse volume de ar aqui diminui. Com isso foi enunciado a lei de Boyle-Mariotti, que diz que para uma quantidade fixa de gás em temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume. Vai aumentando aqui o peso. O peso, então, é uma força dividido por essa área aqui do êmbolo. Isso dá uma pressão que vai sendo aplicada. Então, se você manter essa massa constante e a temperatura constante, o volume inicial 1 vai se tornar um volume 2, que é menor quando submetido sob uma pressão 2, aqui representada por dois pesos pressionando o êmbolo do cilindro. Isso é o que a gente chama de uma transformação isotérmica, porque a temperatura é constante. Iso quer dizer a mesmo, térmico quer dizer temperatura, então mesma temperatura. Então, mantendo-se a temperatura constante,
uma mesma massa de gás submetida a uma pressão maior vai ter um volume menor, proporcionalmente menor. Essa é a lei de Boyle-Mariotte. Quem foi Boyle? Robert Boyle viveu entre 1627 e 1691. Aqui está uma ilustração dele. Ele foi um filósofo e naturalista inglês que nasceu em Lismore Castle em 1627 e faleceu em Londres em 1691. Boyle estudou os gases com afinco e é considerado um dos fundadores da química. Seu livro, intitulado O Químico Cético, mudou a interpretação da química no seu tempo. Boyle foi também um dos fundadores da Sociedade Real de Ciências da Inglaterra. Ed Mariotte, tá? Ed Mariotte, francês, nasceu em 1620, morreu em 1684. Mariotte foi um abade físico e um hidráulico, né? Estudava água, escoamento da água. Nasceu em Bourgogne, foi iniciador da física experimental na Europa, membro ativo da Académie de Sciences, quase desde a sua fundação em 1666 até a sua morte. Edmond Mariotte foi o iniciador da física experimental na França, trabalhando com a mecânica dos sólidos, a ótica, a hidrodinâmica, a mecânica dos fluidos, a visão, as cores e a previsão do tempo. Em 1660, estabeleceu uma lei sobre a deformação elástica dos sólidos. Em 1676, enunciou a lei de compressibilidade dos gases que leva o seu nome. Por isso, lei de Boyle-Mariotte. Então, a lei de Boyle-Mariotte resume o efeito da pressão sobre o volume de uma quantidade fixa de gás em temperatura constante. Quando a pressão da amostra de gás aumenta, o que é representado aqui por um peso maior sobre o pistão, o volume diminui. Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto maior a pressão, menor o volume, ou quanto maior o volume, menor a pressão. Pressão baixa, volume grande. Pressão alta, volume pequeno. Então, esse é o gráfico pressão versus volume para a lei de Boyle-Mariotte, na sua representação gráfica. Então, a lei de Boyle-Mariotte diz que sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, o produto da pressão vezes o volume, pressão vezes o volume é constante, ou seja, a pressão é a constante dividido pelo volume, ou produto pressão versus volume é um valor sempre constante. Esse gráfico, a curva que descreve a transformação sob a lei de Boyle-Mariotte, da relação entre pressão e volume, é chamado de isoterma, que matematicamente corresponde à curva de uma hipérbole equilátera. Essa é a representação gráfica. Matematicamente, eu tenho que a pressão vezes o volume num estado 1, P1 vezes V1, vai ser igual ao produto da pressão 2 vezes o volume 2. Ou seja, para um volume 3, a mesma coisa. Se eu pegar qualquer volume 3 aqui, terceiro estado de volume, a relação vai ser que é P3 vezes V3 é igual a P2 vezes V2, que é igual a P1 vezes V1, que é igual a um valor que é sempre constante, ou seja, um valor que não muda. Vamos ver agora um exemplo de aplicação da lei de Boyle-Mariotte. Exemplo 1. Em uma refinaria de petróleo, um tanque com capacidade para 750 litros, contendo o gás etileno, a um bar de pressão,
foi comprimido isotermicamente até a pressão chegar a 5 bar. Qual é o volume final da amostra? Solução. Pela lei de Boyle-Marriott, a gente tem a relação matemática de que a pressão 1 vezes o volume 1, no estado 1, é igual à pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2. Essa é a lei de Boyle-Marriott, escrita matematicamente. Então, eu quero saber qual o volume final, o volume 2 da amostra. Eu isolo aqui o volume, fica V2. Passo esse P2 dividindo aqui, fica P1 vezes V1 dividido por P2. Esse é o valor de V2. Agora basta substituir. Quem é P1? P1 é 1 bar. Quem é o volume 1? 750 litros. Quem que é a pressão 2? Pressão final, P2, 5 bar. Qual o volume final da amostra? Basta fazer essa conta. 1 vezes 750 dividido por 5 dá 150 litros. Então, sob pressão de 5 bar, essa mesma quantidade de gás etileno vai ocupar um volume 5 vezes menor, ou seja, 150 litros. Pressão aumentou 5 vezes, o volume diminui em 5 vezes, ou seja, o volume é inversamente proporcional à pressão. Se a pressão aumentou 5 vezes, o volume diminuiu em 5 vezes, passou de 750 para 150 litros. Vamos a uma outra lei dos gases, a lei de Gay-Lussac. Se você encher um balão de borracha, do tipo usado em festas, né, os balões de festas, e deixá-lo por algumas horas na geladeira, verá que o volume do balão diminui com o resfriamento. Então, se a gente colocar um balão cheio de ar na geladeira, ele vai diminuir de tamanho. Retirando esse balão da geladeira, ele vai voltar à temperatura ambiente e notar que o volume desse balão volta ao volume inicial. Se o ar for aquecido de novo, o balão vai encher novamente, vai se inflar mais e vai ter um outro volume. Então, essa observação sobre os balões e sobre a relação entre temperatura e volume permitiu, então, se descobrir a lei de Gay-Lussac. Então, seja um cilindro representado abaixo, notamos que aqui, aumentando a temperatura do gás, seu volume também aumenta. Então, temos um estado que eu tenho um volume 1 e uma temperatura T1, certo? E a pressão é mantida constante. Isso é uma transformação isobárica. Iso quer dizer o mesmo, bárica quer dizer pressão. Isobárica, transformação de mesma pressão. Então, mantém-se a pressão constante, uma certa massa de gás constante, mantida sob pressão constante, e observa-se o que acontece quando a temperatura varia. Então, é o aumento da temperatura de T1 para T2. O gás ele vai, nesse estado, com uma temperatura T2, ele vai ter um outro volume T2. Ele vai se dilatar, tá, com o aumento da temperatura, tendo um novo volume, atingindo um novo volume. Então, sob pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Ou seja, o volume é diretamente proporcional, ou seja, uma relação linear, uma relação de uma reta. Isso é uma isóbara, tá? Que é sob a mesma pressão. Ao aumentar a temperatura, o volume aumenta continuamente linearmente, ou seja, o volume é igual a uma constante vezes a temperatura, ou seja, diretamente proporcional à temperatura, ou seja, o volume dividido pela temperatura é uma constante. Portanto, se é uma constante, eu posso dizer que o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido por uma temperatura 2, que é igual
a uma constante que, por sua vez, é igual ao volume 3 dividido pela temperatura 3 e assim por diante. Então, essa é a relação matemática, a representação matemática da lei de Gay-Lussac, que relaciona volume com temperatura. Quem foi Gay-Lussac? Gay-Lussac, o nome completo dele é Louis Joseph Gay-Lussac, ou Louis Joseph Gay-Lussac, que nasceu em 1778, morreu em 1850. Louis Joseph Gay-Lussac, ou Joseph Louis Gay-Lussac, nasceu em Saint-Léonard-Noblat, em 6 de dezembro de 1778, morreu em Paris em 10 de maio de 1850. Ele foi um físico e químico francês. Em 1808 foi professor de química e em 1809 professor de química prática na École Polytechnique, em Paris, e simultaneamente professor de física e química na Sorbonne. É conhecido na atualidade por sua contribuição às leis dos gases. Em 1802, Gay-Lussac foi o primeiro a formular a segunda lei dos gases, que estipula que um gás se expande proporcionalmente à sua temperatura, ou seja, o volume é proporcional, diretamente proporcional à temperatura absoluta, se for mantida constante a pressão. Então, aqui nós temos uma importante descoberta proporcionada pela lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac tem uma implicação muito importante. Se eu pegar vários gases, tá, e traçar o comportamento de volume deles em função da temperatura, e colocar todas as linhas sobre um mesmo plano, temperatura-volume, sobre um mesmo plano cartesiano gráfico, a gente vai ver que quando as linhas retas obtidas de medidas semelhantes em diferentes gases e em diferentes pressões são colocadas em um gráfico e extrapoladas, isso é, estendidas para além da faixa dos dados, ou seja, abaixo do que os dados permitem ser obtidos, pode-se ver que todas elas se encontram no volume zero. Ou seja, quando o volume atinge zero, zero é aqui, né? Que é o eixo do volume. Então, aqui é zero. Todas essas linhas se encontram lá com o volume zero, correspondente ao volume zero, na temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Então, 273,15 graus Celsius negativos. Então, esse ponto não pode ser alcançado na prática. Então, a gente obtém ele por uma extrapolação da reta, uma continuação das retas de medidas para vários gases. Esse ponto, tá? Nenhum gás real tem volume zero. Esse é um ponto hipotético que todos os gases atingiriam caso eles tivessem comportamento seguindo sempre a lei de Gay-Lussac. Esse ponto não pode ser alcançado na prática, porque nenhum gás real tem volume zero. O gás, na verdade, abaixo de uma certa temperatura, ele vira líquido e abaixo de uma outra temperatura ele acaba solidificando. Então, os gases condensam a líquido antes de alcançar essa temperatura. Além disso, como um volume não pode ser negativo, a temperatura menos 273,15, 273,15 graus Celsius negativos deve ser a temperatura mais baixa possível. Esse é o valor que corresponde ao zero na escala Kelvin. Então, esse aqui é o zero absoluto. O zero na escala de temperatura Kelvin corresponde a 273,15 graus Celsius negativos. Certo? Então, essa a extrapolação das retas obtidas para vários gases, para o comportamento de volume de vários gases, permite extrapolarmos, né, ver onde essas retas, a continuação delas chegariam caso o volume fosse zero, ou seja, nessa altura aqui, e todas elas vão se encontrar na temperatura de 273,15 graus Celsius negativos, tá?
E esse ponto é estabelecido como sendo o zero ponto de partida da escala de temperaturas absolutas. Então, essa é uma consequência, uma implicação importantíssima que permite, então, estabelecer uma escala de temperaturas, né, independente, tá, para que seria o equivalente à menor temperatura possível que a matéria poderia se encontrar, certo? Quando um gás tivesse, hipoteticamente, o volume nulo, tá? Por extrapolação. Então, essa é a grande consequência do estudo, tá? Da volume versus temperatura. É que existe, né, um limite, tá? Existe um limite, ou seja, o limite quando o volume tende a zero para as linhas da temperatura, é que existe uma temperatura hipotética na qual o volume que um gás idealmente alcançaria seria zero, tá? Como o volume não pode ser abaixo de zero, o menor volume possível é zero, não existem volumes negativos. Existe uma temperatura correspondente a esse volume zero, e essa temperatura é 273,15 graus Celsius negativos, tá? Menos 273,15. Então, essa é uma consequência importante da relação entre temperatura e volume, entre volume e temperatura para um gás. Vamos agora à lei de Charlet. Lei de Charlet. Então, você já deve ter ouvido falar que a pressão dos pneus de um carro aumenta em dias muito quentes. Ou seja, se você sair com o carro num dia quente, porque o asfalto está muito quente, esses pneus vão dilatar e vão ter um aumento da pressão, podendo inclusive estourar, certo? Isso acontece quando você está com o carro em alta velocidade. O atrito do pneu com o asfalto vai gerar calor, vai aumentar a temperatura interna do pneu e o volume dos gases e a pressão dos gases dentro do pneu, a pressão do ar dentro do pneu vai aumentar também. Outra questão é que vocês sabem também que é muito perigoso aquecer recipientes fechados, mesmo quando vazios. Isso aqui é aquele problema, você não coloca um frasco de desodorante no fogo, certo? Mesmo ele estando supostamente vazio, que ele também vai explodir, caso que o aquecimento vai levar a um aumento da pressão, que vai romper as paredes do tubo e vai causar uma explosão. Isso acontece porque, na verdade, um recipiente vazio contém ar ou resíduos do produto, ou seja, os gases, né, que impeliam o desodorante para fora do tubo. Quando aquecida, a pressão do conteúdo aumenta e o recipiente pode explodir. Então, essas situações são relacionadas à lei de Charlet. A lei de Charlet se aplica a situações desse tipo, ou seja, em que eu tenho uma relação entre temperatura e pressão. Vamos imaginar agora o aquecimento de uma determinada massa de gás, tá? Massa fixa de gás, mantido em volume constante, uma transformação em volume constante, e trata-se, portanto, de uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, do grego iso igual coros volume. Então temos a transformação isométrica ou isocórica. No cilindro representado abaixo,
Agora a gente está com ele com a tampa travada, ou seja, tampa travada quer dizer o quê? O volume aqui é o mesmo sempre, é constante. Notamos que aumentando a temperatura do gás, eu passo da temperatura 1 para a temperatura 2, a pressão vai aumentar. Então, a lei de Charlet é a que relaciona pressão e temperatura para um gás. Então, para uma massa constante do gás num volume constante, a gente tem uma transformação isométrica, ou seja, volume constante. Se aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura, certo? Essa é a lei de Charlet. Então, o enunciado da lei de Charlet diz que sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Ou seja, aqui o gráfico pressão versus temperatura também é uma linha reta, que é uma isovolumétrica ou uma isocórica. Ou seja, a pressão é igual a uma constante vezes temperatura, ou seja, a pressão dividido pela temperatura é uma constante. Essa é a lei de Charlet. Matematicamente, então, eu posso escrever que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que é igual a P3 sobre T3, que é igual a P4 sobre T4. Ou seja, o quociente pressão-temperatura é sempre uma constante, se mantém sempre constante. Mudou um, mudou o outro proporcionalmente, diretamente proporcional. Essa é a representação gráfica, pressão versus temperatura, para um gás mantendo-se volume constante. Essa é a lei de Charlet. Sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Ou seja, pressão é proporcional, por uma constante proporcionalidade, à temperatura. Eu posso passar a temperatura aqui multiplicando, fica que a pressão é igual a uma constante, vai ser a inclinação dessa reta aqui, em relação ao eixo horizontal, vezes a temperatura. Essa é a lei de Charlet. Quem foi Charlet? Charlet, nome completo, Jacques-Alexandre César Charlet, nasceu em 1746, morreu em 1823. Jacques-Alexandre César Charlet nasceu em Beaugency, em 12 de novembro de 1746, morreu em Paris em 7 de abril de 1823. Foi um físico, inventor e químico francês. Foi o primeiro a fazer voar um balão a gás, em 1783. É o pioneiro do balonismo, pai do balonismo. Em 1787, ele foi o primeiro a formular a lei de dilatação dos gases, mas não publicou as suas pesquisas e foi somente 15 anos mais tarde, em 1802, que o químico Joseph Louis Gay-Lussac as compilou e as comparou aos seus próprios resultados para formular a lei que leva o seu nome. A fórmula que relaciona a pressão e a temperatura de um gás ideal a volume constante, no entanto, leva o nome de lei de Charlet. Foi eleito para a Academia de Ciências da França em 1785 e posteriormente se tornou professor de física. Então tá aí o Charlet, né? Pai do balonismo, físico, químico, inventor francês, que estudou então os gases associado ao estudo do voo
com balões. Vamos ver agora um exemplo de aplicação da lei de Charlet. Exemplo 2 nos diz que um tanque rígido, portanto volume constante, é usado para estocar oxigênio na parte externa de um edifício. A pressão no interior do tanque é 20 atmosferas às 6 horas, quando a temperatura ambiente é 10 graus Celsius. Qual é a pressão no tanque às 18 horas, quando a temperatura atinge 30 graus Celsius? Então, vocês têm um tanque, por exemplo, daqueles de oxigênio que tem no hospital, né? Vocês vêem na parte externa do hospital tem esses tanques de oxigênio que alimentam o sistema de leitos hospitalares. E o tanque é submetido à variação de temperatura durante o dia, né? Então aí você tem a variação de 20 graus Celsius na temperatura. Então a gente pode, como o volume do vaso é constante, o tanque tem um volume paredes rígidas e o volume não varia, então eu considero transformação isocórica, isométrica, né, a volume constante. Uso então a lei de Charlet, que relaciona a pressão e a temperatura. Então a pressão, a formulação matemática da lei me diz que o quociente entre pressão e temperatura se mantém constante. Então P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, a pressão 2 vai ser pressão 1 sobre temperatura 1 vezes temperatura 2. Eu simplesmente passo aqui a temperatura multiplicando, isola a pressão P2, fica P1T1 sobre vezes T2. Então, fica pressão 1 é 20 atmosferas, temperatura expressa em Kelvin, então 273 mais 10 dá 283. Não se esqueçam de converter sempre para Kelvin. Essa temperatura aqui é medida em Kelvin. E 30 graus corresponde ao que? 273 mais 30, que é 303 Kelvin. Portanto, fica 20 sobre 283 vezes 303. Isso dá uma pressão de 21,4 atmosferas. Então, nesse tipo de exercício, sempre quando estiver trabalhando com gases, as temperaturas nas equações que relacionam as leis devem estar expressas em Kelvin, na escala Kelvin. Feito isso, vamos agora para o princípio de Avogadro. Então, outra contribuição para a compreensão dos gases foi dada pelo cientista italiano Amedeo Avogadro. O que diz o princípio de Avogadro? O princípio de Avogadro diz que nas mesmas condições de temperatura e pressão, um determinado número de moléculas de gás ocupa o mesmo volume, independentemente de sua identidade química. Ou seja, não interessa se eu tenho oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, argônio, creptônio, tá? Neônio. Se eu tiver as mesmas condições de temperatura e pressão e pegar o número de moléculas de gás, esse número de moléculas vão ocupar o mesmo volume. De outra forma, que é o que realmente é o princípio de Avogadro, é que se eu numa determinada condição de temperatura, pressão, ele diz que o mesmo volume, se eu pegar o mesmo volume, 1 litro de oxigênio, pegar 1 litro de hidrogênio, pegar 1 litro de hélio, 1 litro de argônio,
1 litro de neônio, 1 litro de cloro, 1 litro de flúor, 1 litro de cloreto de hidrogênio, 1 litro de dióxido de carbono. Pelo princípio de Avogadro, esse 1 litro de qualquer um desses gases vai conter o mesmo número de moléculas, o mesmo número de partículas que compõem esse gás. Se eu tiver um dado volume, uma dada temperatura e uma dada pressão fixa, tá? Isso é o que diz o princípio de Avogadro. Então, ele é um princípio que diz que se quantidades, tá? Volumes iguais submetidos à mesma temperatura e pressão de gás, de qualquer gás, tá? Qualquer gás, são gases diferentes. Esse mesmo volume, submetido à mesma temperatura e à mesma pressão, vai conter o mesmo número de partículas que compõem aquele gás, certo? Mesmo número de átomos, se for um gás nobre, que é composto de um único átomo, ou moléculas, se for um gás, né? Por exemplo, o oxigênio, que tem fórmula O2, hidrogênio, que tem fórmula H2, o cloro, que tem a fórmula Cl2. O número de partículas de unidades estruturais que compõem esse material vai ser o mesmo número se eu tiver o mesmo volume submetido à mesma pressão e à mesma temperatura. Esse é o princípio de Avogadro. Quem foi Avogadro? Avogadro, nome completo é Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Ele é o conde de Quaregna e Cerreto. Nasceu em Turim, em 9 de agosto de 1776. Morreu em Turim, em 9 de julho de 1856. Ele foi um advogado e físico italiano, um dos primeiros cientistas a distinguir átomos e moléculas. É mais conhecido por suas contribuições para a teoria molecular. Em sua homenagem, o número de entidades, átomos, moléculas, íons ou outra partícula presentes em um mol dessa substância é conhecido como constante de Avogadro, cujo número é 6,02 vezes 10 na 23 partículas por mol, unidades daquela quantidade por mol. Então, aqui está a, a figura de como era o Avogadro, certo? Então, a contribuição dele é importantíssima para o desenvolvimento da teoria atômica da matéria. Princípio de Avogadro. O princípio de Avogadro é comumente expresso em termos do volume molar, V índice M, o volume ocupado por um mol de moléculas. Ou seja, o que é o volume molar? É o volume dividido pela quantidade, pelo número de mols que eu tenho daquele material, daquela substância. Ou seja, volume molar, Vm, é o volume medido e a quantidade de mols que eu tenho daquela substância. Então, volume molar é o volume dividido por número de mols. Ou seja, o volume também então, pode ser dado simplesmente como o número de mols vezes o volume molar. Esse é o princípio de Avogadro. O princípio de Avogadro é que um determinado volume, ou seja, volumes iguais de substâncias, vão ter quantidades N iguais de número de mols, número de partículas, que compõem aquela substância. Ou seja, os volumes molares em litros por mol de vários gases em 0 graus e uma atmosfera, aqui tomando por exemplo, os volumes são muito semelhantes e próximos do volume molar de um gás ideal nessas condições, seja 22,41 litros por mol.
Gás ideal é o gás hipotético, tá? Que segue as equações dos gases, as leis dos gases ideais. O argônio, que é o 22,09, o dióxido de carbono, 22,26, nitrogênio, 22,4, oxigênio, 22,4 e o hidrogênio, 22,43. Então, vocês vejam que a 0 graus e uma atmosfera de pressão, todos os gases, independente da natureza da substância, acabam ocupando um volume aproximadamente de 22 litros, tá? Então, esse volume de 22 litros aqui contém 1 mol desse gás, 1 mol de argônio, 1 mol de dióxido de carbono, 1 mol de nitrogênio, 1 mol de oxigênio e 1 mol de hidrogênio. Então, esse é o princípio de Avogadro. Eu pego um volume fixo, no caso aqui 22,4 litros, numa temperatura fixa, 0 graus Celsius, e numa pressão fixa, 1 atmosfera. Nessas condições de volume, temperatura e pressão, todos esses volumes aqui vão conter exatamente 1 mol de partículas dessa substância. 1 mol de átomos de argônio, 1 mol de moléculas de dióxido de carbono, 1 mol de moléculas de nitrogênio, que o nitrogênio ele aparece na forma de N2, tá? Fórmula molecular, a molécula contém 2 átomos de nitrogênio. O gás oxigênio contém 2 átomos de oxigênio em cada molécula, então cada unidade estrutural dessa substância é O2, e hidrogênio é a mesma coisa, H2, tá? Então, o mesmo número de moléculas de H2, mesmo número de moléculas de O2, mesmo número de moléculas de N2, mesmo número de moléculas de CO2 e mesmo número de átomos de argônio, porque o argônio é um gás nobre e aparece na forma de substância como na forma atômica, ele não se combina com ele mesmo, não é o Ar2, tá? É argônio, é Ar, tá? O símbolo da tabela periódica. E ele aparece sozinho, por isso que ele é chamado de gás nobre, ele não se combina molecularmente com outras substâncias em condições ordinárias. Então, todos esses volumes aqui vão conter exatamente 1 mol de partículas, ou seja, vão conter exatamente 6,02 vezes 10 na 23 partículas nessa quantidade aqui de 22,4 litros. É isso que é o princípio enunciado por Avogadro. Então, vamos juntando todas as leis que a gente viu até agora, a lei de Boyle-Mariotte, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charlet, mais o princípio de Avogadro, que faz uma afirmação sobre o número de moléculas contido num determinado volume, numa determinada temperatura e numa determinada pressão. Combinando essas leis e a hipótese de Avogadro, a gente tem a lei de Boyle-Mariotte, a lei de Charlet, que relaciona volume com temperatura, e a lei de Gay-Lussac, e a lei de Charlet. Às vezes elas aparecem de maneira trocada, intercambiável. A lei de essa é chamada às vezes de lei de Charlet e essa de lei de Gay-Lussac, ou vice-versa, tá? E essa é a lei de Boyle-Mariotte, ou apenas lei de Boyle também. Então, combinando, PV igual a constante, V sobre T igual a uma constante, P sobre T igual a uma constante. Então, se V é uma constante vezes T e P é uma constante vezes T, então PV deve ser uma constante vezes T. E pela hipótese de Avogadro, um volume, uma temperatura e uma certa pressão de gás contém um certo número N de mols de partículas daquela substância. Então, combinando essas três leis aqui, a lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charlet, a gente chega à lei dos gases ideais, que diz que PV, então, é uma constante vezes temperatura, né? Porque é P vezes E. Então, V
é igual a constante vezes temperatura. E P é igual a constante vezes temperatura. Então, PV deve ser igual a constante vezes temperatura, constante vezes temperatura. Então, constante vezes temperatura. E o princípio de Avogadro diz que algo, o gás submetido a uma certa pressão, numa certa temperatura, volumes de gases iguais possuem a mesma quantidade N de número de mols de partículas daquele gás. Então, combinando as três leis que vimos até agora, Boyle-Mariot, Gay-Lussac e Charlet, mais o princípio de Avogadro, nós chegamos, então, obtemos a relação PV igual a constante vezes RT, NT, tá? Vezes NT. PV é igual a constante vezes NT. Quem vai ser essa constante? Essa constante é o que vai ser introduzido agora. Ela vai ser chamada de constante dos gases. É uma constante que vale para todos os gases, de acordo com a hipótese de Avogadro, que diz que numa certa pressão e numa certa temperatura, volumes iguais de gases possuem a mesma quantidade de partículas. Então, essa constante deve ser igual para todos os gases, independente da substância da qual estamos falando. Então, obtemos essa relação PV igual a constante vezes N, número de mols, vezes T, que é a temperatura medida em Kelvin. Com isso, chegamos na chamada lei dos gases ideais. Quando a constante de proporcionalidade é escrita como R maiúsculo, essa expressão é conhecida como lei dos gases ideais, ou seja, PV é igual a constante vezes N vezes T. PV é igual a nRT. Pressão vezes volume do gás é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. A constante R é chamada de constante dos gases ou constante universal dos gases e é por isso universal, já que tem o mesmo valor para todos os gases independente da substância. Seu valor pode ser obtido medindo aqui a pressão, o volume, o número de mols e a temperatura. Então, fixando uma determinada pressão, um determinado volume, uma quantidade conhecida de gás e uma temperatura, tá? A gente isola o valor, isola R e calcula o seu valor. Em unidades do sistema internacional, com a pressão expressa em Pascal, pressão em pascals, volume em metros cúbicos, temperatura em kelvins e quantidade em mols, R obtido em joule por Kelvin por mol, certo? Então, R tem o seguinte valor, 8,314 joule por Kelvin por mol. Essa é a constante universal dos gases que vamos usar em várias operações daqui para frente. Vai aparecer em toda a termodinâmica daqui para frente. Então é muito importante essa constante. Então essa é a lei dos gases ideais. O que é um gás ideal? Um gás ideal é um gás que obedece à equação PV é igual a nRT, obedecendo essa relação em todo intervalo de temperatura, pressão e volumes, ele é dito um gás ideal. Gases ideais são uma aproximação do comportamento real dos gases. Depois nós vamos estudar os gases reais e equações que descrevem melhor o comportamento dos gases em intervalos maiores de temperatura e pressão. Então, a lei dos gases ideais também diz que a constante R pode ser expressa em outras unidades. A gente pode ter, se eu estiver usando pressão em atmosferas e o volume em litros, eu vou usar 8,20574 vezes 10 na menos 2. Se eu utilizar bar como unidade de pressão e volume em litros, eu já vou utilizar 8,31446 vezes 10 na menos 2. Se eu utilizar quilopascais e litros como volume e pressão em quilopascais, eu vou utilizar 8,31446. Se eu utilizar a pressão em pascais,
no sistema internacional, então eu tenho a constante como 8,31446 joule por Kelvin por mol. E se a pressão estiver expressa em torr, e o volume em litros, a constante vai ser 62,364 litro vezes torr por Kelvin por mol. Então, deve-se ter o cuidado de escolher o valor correto da constante universal dos gases, dependendo das unidades de volume e de pressão que estiver sendo utilizadas na expressão da lei dos gases ideais. Então, cuidem sempre, a temperatura tem que estar em Kelvin, veja que aqui, ó, sempre Kelvin, então a temperatura, quando estiver em graus Celsius, tem que ser convertida para Kelvin. A temperatura tem que estar em Kelvin e a pressão vai estar ou em atmosfera, ou em bar, quilopascais, ou em pascais, ou em torr, e dependendo da unidade que eu estiver usando para pressão e usando para o volume, se o volume estiver em litros, eu tenho que cuidar e utilizar a constante na sua forma apropriada. Então, a lei dos gases ideais é um exemplo de equação de estado, que é uma equação de estado. É uma expressão que mostra como a pressão de uma substância, nesse caso um gás, se relaciona com a temperatura, com o volume e com a quantidade de substância na amostra. Então, isso é uma equação de estado. Então, tem a equação de estado dos gases ideais. Então, é uma expressão, que é a expressão PV igual a nRT, que vai relacionar pressão, volume, temperatura e quantidade de substância. Então, um gás hipotético que obedece à lei dos gases ideais sob todas as condições, é chamado de gás ideal. Então, o que é um gás ideal? É o gás que obedece à expressão PV igual a nRT em todo o intervalo de pressão, volume e temperaturas. Todos os gases reais, ou seja, os gases da realidade, do mundo real, eles obedecem à equação PV igual a nRT, ou seja, obedece à equação dos gases ideais com uma precisão crescente à medida que a pressão é reduzida até chegar a zero, que nós escrevemos como P tendendo a zero, P setinha zero. Esse aqui é o limite quando a pressão tende a zero. Nesse limite, a lei dos gases ideais, portanto, é um exemplo de uma lei limite. Por que a gente estudou limites? Porque a lei dos gases ideais, ela é uma lei limite, ou seja, ela só vale no limite, quando a pressão tende para zero, a pressão está próxima de zero. Seja uma pressão baixa, uma pressão reduzida. Então, a lei dos gases ideais, portanto, é um exemplo de uma lei limite, isto é, uma lei que só é válida dentro de certos limites. Nesse caso, quando a pressão P tende a zero, tende para zero. Então, isso é muito importante. Ela é uma lei que só serve numa certa situação, ou seja, o gás tem que estar em altas temperaturas, baixas pressões, grandes volumes, aí vai estar funcionando bem. O que é uma baixa pressão? A pressão em torno da pressão atmosférica e pressão de 1 atmosfera, tá? Então, nessas pressões, tá? Até 2, 3, 4 atmosferas,
a lei dos gases ideais costuma funcionar para muitas substâncias, como oxigênio, nitrogênio, né? Metano, etano, propano. Então, a lei dos gases ideais permite predições quando duas ou mais variáveis são alteradas simultaneamente. Então, diferente do uso da lei de Boyle, da lei de Charlet, da lei de Gay-Lussac, que a gente sempre tem pressão, volume, temperatura constante, pressão, volume, temperatura, pressão constante e pressão, temperatura com volume constante, aqui a gente pode trabalhar a variação simultânea da pressão, volume, número de mols e temperatura. Como PV é igual a nRT, PV sobre NT é igual a R. R é a constante universal dos gases. Logo, eu sempre posso relacionar que P1V1, N1T1 vai ser então igual a uma constante, que por sua vez vai ser igual a P2V2, N2T2. Então, eu sempre posso relacionar a variação na pressão, no volume, no número de mols e na temperatura para duas situações diferentes, utilizando a lei dos gases ideais. Então, ela é a que serve para tudo. Então, eu acabo podendo usar a lei dos gases ideais para calcular todas as situações que eu usava a lei de Charlet, a lei de Boyle-Mariotte e a lei de Gay-Lussac. Tá? Todas elas estão combinadas e reunidas na lei dos gases ideais. Vamos ver então um exemplo, o exemplo 3, como um exemplo de aplicação da lei dos gases ideais. Aplicação, no caso aqui, tecnológica bastante interessante, as TVs de plasma, né? Então, a TV com tela de plasma, aqui uma TV, aqui uma Smart TV da Philco, com uma tela de 51 polegadas de plasma, tá? Então, nas telas de plasma, então como é que funciona? Uma descarga elétrica ioniza os gases, ou seja, arranca os elétrons dos gases, tornando eles em gases de íons, em gases de plasma, ou seja, em átomos carregados positivamente e um gás de elétrons, né, tudo misturado. Produzindo, então, essa descarga elétrica, né, que é o plasma, acaba produzindo radiação ultravioleta, que por sua vez atinge um elemento de fósforo, que é um elemento sólido que tem um material que vai produzir luz quando é atingida pela radiação ultravioleta, e esse elemento de fósforo recobre a célula. Existem milhões dessas células que são combinadas para formar, né, a tela da TV. Então, milhões desses cubinhos aqui. Então, nós temos, cada célula é composta por 3 cubos, tá? Um com vermelho, um com verde, um com azul, que é o RGB, Red, Green and Blue, tá? Sistema RGB de geração de cores. Então, a combinação dessas 3 cores gera todas as cores possíveis na tela da TV. As milhões de cores é a combinação dos milhões de células de 3 cores que formam a imagem. O exercício pede para calcular, então calcule a pressão em atmosferas no interior de uma dessas células aqui, onde é gerado o plasma e é gerado a luz que gera a imagem na TV. Cada célula dessa tem um volume de 0,030 milímetros cúbicos. Isso é muito, muito pequenininho, né? Então, isso aqui é 30 vezes menor do que 1 milímetro, é um cubo de aresta, né? É muito, muito pequeno.
e ela contém 9,6 nanogramas de gás neônio. Então, isso aqui é preenchido com gás neônio. E aqui vocês veem que eu tenho um eletrodo atrás e dois eletrodos aqui na frente. Então, aplicando-se uma diferença de potencial elétrico entre esses eletrodos que tem aqui na frente e esse eletrodo que tem atrás, o que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó, vai pular uma faísca entre os eletrodos por conta da diferença de potencial. Essa descarga elétrica aqui, tá? Essa descarga elétrica entre os eletrodos carregados positivamente e negativamente atrás e na frente, certo? Vão gerar uma descarga elétrica que vai ionizar o gás e vai produzir a radiação ultravioleta que vai ser absorvida por essa parte aqui sólida, né, que é o chamado fósforo da tela. E esse fósforo aqui, então, vai emitir luz ou vermelha ou verde aqui nessa célula, ou azul aqui. E a combinação da emissão de luz nessas células todas vai gerar uma determinada cor que vai gerar um pixel aqui, um pequeno ponto na tela. Milhões dessas células aqui vão por sua vez, então, iluminar cada pontinho, cada pixel dessa tela com uma determinada cor que por sua vez vai formar a imagem. Então essa coisa maravilhosa aqui acontece aqui numa temperatura de 34 graus e pede para calcular a pressão dentro de cada uma dessas células cúbicas aqui de 30 milímetros cúbicos de volume. Primeiro a gente tem que o quê? Converter as temperaturas. A temperatura que está em graus Celsius tem que ser colocada em Kelvin. Então, converta a temperatura de Celsius para Kelvin. 34 graus Celsius mais 273,15 dá uma temperatura de 307 Kelvin. Lembre-se que pelas regras de adição, né, o número de casas decimais depois da vírgula significativos deve ser igual ao número que tiver o número menor de casas de algarismos significativos aqui na casa decimal. Ou seja, como 34 não tem nenhum, a resposta não pode ter nenhuma casa decimal. Então fica só 307 Kelvin. Vamos calcular também o número de mols de gás presentes nessa quantidade dentro dessa célula. Que gás que eu tenho aqui é o gás neônio. Gás neônio. Tenho 9,6 nanogramas de gás neônio a 30 graus Celsius. 34 graus Celsius. Então, eu vou pegar óleo na tabela periódica, consulto a massa atômica do gás neônio na tabela periódica, que nos fornece uma massa atômica de 20,18 gramas por mol. Essa é a massa atômica do gás neônio. Portanto, eu posso calcular o número de mols dividindo a massa de gás na célula pela massa molar. Ou massa atômica aqui, no caso, por ser um gás nobre. Então, eu ganho 9,6 nanogramas é a massa. O que é nano? Nano é 10 na menos 9 gramas. Isso a gente viu lá na nossa aula sobre unidades de medida. Se você não se lembra mais, volte lá e assista a aula de unidades de medidas. 9,6 vezes 10 na menos 9 gramas, ou seja, 9,6 vezes 10 na menos 9 gramas corresponde ao nanogramas. Então, colocando tudo em gramas. Dividido por 20,18 gramas por mol. Fazendo essa divisão, eu ganho com dois algarismos significativos, 4,8 vezes 10 na menos 10 mol. Isso é o número de mols de gás neônio contido dentro de uma daquelas células cúbicas. Continuando a solução, vamos transformar o volume para litros. Eu tenho que 1 litro contém
10⁶ milímetros cúbicos. 10⁶ milímetros cúbicos contidos em 1 litro. Então, 0,030 milímetros cúbicos, cancela milímetro cúbico com milímetro cúbico, dá o volume em litros, 3,0 vezes 10⁻8 litros. Porque 1 litro contém 10⁶ milímetros cúbicos. Logo, 0,030 milímetros cúbicos vai conter 3 vezes 10⁻8 litros. Esse é o volume em litros de uma daquelas células de plasma da TV. Finalmente, então vamos aplicar, agora que a gente tem volume em litros, temperatura em Kelvin, número de mols calculados, vamos aplicar a lei dos gases ideais para calcular a pressão em atmosferas. Então, continuando a solução aqui, para isso vamos utilizar a constante dos gases em que? Em atmosferas, como R igual a 8,205,74 vezes 10⁻², litros vezes atmosfera por Kelvin por mol. Então, aplicando a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, isolando o P, eu ganho que P é igual a nRT dividido por V. Basta substituir agora os valores do número de mols, constante universal dos gases, temperatura em Kelvin e volume em litros, porque eu tenho aqui litros, atmosfera, Kelvin e mol. Então, quantos mols eu tenho? Qual é o N? 4,8 vezes 10⁻10 mol. Quanto eu tenho de constante dos gases? 8,20574 vezes 10⁻² litro vezes atmosfera por Kelvin por mol. Temperatura em Kelvin que a gente calculou, convertemos 34 graus Celsius em Kelvin, são 307 Kelvin, e o volume em litros de 3 vezes 10⁻8 litros. Fazendo essa multiplicação e essa divisão, chegamos com o número de 2 algarismos significativos, que é o que eu tenho aqui, 2 algarismos significativos, 2 algarismos significativos, eu tenho 0,40 atmosferas. Então, uma célula dessa, um cubo desse, contendo 3 vezes 10⁻8 litros de volume de gás neônio a 34 graus Celsius, com uma quantidade de massa de 9,6 nanogramas, vai ter uma pressão interna de 0,4 atmosferas. Então, observados os cálculos, vamos passar para a próxima sessão. Vamos falar agora do volume molar dos gases ideais, volume por unidade de mols. Então, a lei dos gases ideais também pode ser usada para calcular o volume molar de um gás ideal, sob qualquer condição de temperatura e pressão. O que a gente viu que é o volume molar? É o volume dividido pelo número de mols. Então, eu tenho a expressão aqui da lei dos gases ideais, PV igual a nRT. Passando esse número de mols para cá, dividindo, e a pressão para cá, esse lado dividindo, eu vou ter V dividido por N e RT dividido por P. Mas quem quer V dividido por N é o volume molar. Portanto, o volume molar é igual a R vezes T, a constante universal dos gases vezes a temperatura, dividido pela pressão.
Essa é a expressão para o volume molar. Vamos ver então como fica a densidade da substância gasosa de acordo com a lei dos gases ideais. Bom, nós sabemos que em baixas pressões os gases tendem a seguir a lei dos gases ideais, né? A lei limite, que funciona muito bem em baixas pressões. Portanto, ela pode ser usada para calcular a densidade de um gás ou determinar a sua massa molar, uma vez conhecida a sua densidade. O que é a densidade? Nós vimos lá na nossa aula sobre unidades de medida que a densidade é o quê? É o quociente entre a massa e o volume da substância. Então, a densidade D, ou ρ, às vezes utilizamos ρ, estamos utilizando D minúsculo para designar a densidade, representar a densidade, é igual a massa, que vamos chamar de M minúsculo, dividido pelo volume. E o que é o número de mols? O número de mols é a massa dividido pela massa molar da substância. Isso dá o número de mols. Ou seja, a massa é o número de mols vezes a massa molar, a massa de 1 mol. Dito isso, então a gente pode combinar, a gente pode dizer que a densidade é a massa, portanto, a massa é o número de mols vezes a massa molar da substância, massa de 1 mol, dividido então pelo volume da substância. Pela lei dos gases ideais, o volume é igual a N, o número de mols, vezes R, constante universal dos gases, vezes a temperatura, dividido pela pressão, certo? Isso é o volume. Então, substituindo essa forma do volume aqui dentro, onde aparece o volume, eu vou dizer então que a densidade é dada por N vezes M, ou seja, número de mols vezes a massa molar, dividido pelo volume. Então, fica número de mols vezes massa molar, vezes pressão, dividido por nRT. Eu coloquei esse valor aqui embaixo no lugar de V, certo? Então, o P que está aqui embaixo passa aqui para cima e embaixo fica nRT no lugar de V. E o P está aqui. Portanto, cancelando número de mols com número de mols, N por N, vai sobrar massa molar vezes pressão, dividido por a constante dos gases R vezes a temperatura. Então, essa é a expressão da densidade. Então, se eu sei a densidade, eu posso calcular a massa molar da substância gasosa. Então, a equação D igual a MP sobre RT mostra que, em determinados valores de pressão e temperatura, então, por uma mesma pressão e temperatura, quanto maior for a massa molar, maior vai ser a densidade. Então, por uma pressão e por uma temperatura, quanto maior for o M, a massa molar, maior vai ser a densidade do gás. Quando a temperatura é constante, ou seja, o T aqui embaixo é constante, a densidade de um gás aumenta com a pressão. Ou seja, se eu manter o denominador aqui constante, quanto maior a pressão, maior vai ser a densidade. Aumenta a pressão, aumenta a densidade. A pressão aumenta devido à adição de material ou redução do volume. E o aquecimento de um gás livre, então aumento da temperatura, para se expandir sob pressão constante, aumenta o volume ocupado pelo gás e, portanto, reduz a sua densidade. Então, se eu manter aqui a pressão constante, aumentando a temperatura, eu diminuo o valor da densidade. Por isso que quando eu aqueço o ar, né, um balão, ele acaba subindo porque o ar quente ele tem uma densidade, então mesmo o volume de ar quente submetido à mesma pressão tem uma menor densidade. Então, quando eu vou aumentando a temperatura do ar,
a densidade dele vai diminuindo. Como a atração gravitacional é proporcional à densidade de massa do corpo, o que acontece é que quando eu diminuo a densidade, a atração gravitacional por aquele corpo diminui e aquele volume de substância vai se afastando da Terra porque sofre uma menor força de atração gravitacional. Esse é o princípio de flutuação dos balões, né? Por isso que eles têm um queimador que aquece o gás dentro do balão e o ar aquecido é menos denso que o ar à volta e, portanto, vai subir. Não, as correntes de ar quente sobem, as de ar frio desce por conta da densidade. Vamos então a mais um exemplo de exercício que diz o seguinte: muitos compostos usados na indústria de perfumaria são derivados de extratos vegetais. Uma das etapas da identificação de um composto com potencial industrial e científico é a determinação de sua massa molar. O composto orgânico volátil geraniol é um componente do óleo de rosas. A densidade do vapor em 260 graus Celsius e 103 torr é 0,480 gramas por litro. Pergunta: qual é a massa molar do geraniol? Solução. Então vamos organizar os dados que foram fornecidos no enunciado do problema. Primeiro foi fornecida a densidade, 0,480 gramas por litro. A temperatura foi dada em graus Celsius, temos que converter para Kelvin, então fica 260 mais 273, que dá 533 Kelvin. E a pressão fornecida foi de 103 torr. Então aqui são os dados que a gente tem: a densidade, a temperatura e a pressão. Então vamos aplicar a relação entre a densidade e a massa molar. Densidade é igual a massa molar vezes pressão dividido pela constante dos gases vezes temperatura. Portanto, eu quero saber a massa molar, eu isolo M, isolo a massa molar, M, eu vou ganhar D vezes RT dividido por P. Isso vai ser a massa molar. Então, basta substituir os dados do problema. Densidade, 0,480 gramas por litro. Constante dos gases, como eu tenho a pressão em torr, eu vou usar a 62,36 litros vezes torr por Kelvin por mol. Vou utilizar o R, a constante universal, em torr. A temperatura em Kelvin, 533 Kelvin, e a pressão em torr, 103 torr. Fazendo essa multiplicação, eu ganho com três algarismos significativos uma massa molar de 155 gramas por mol, certo? Aqui litro vai cancelar com litro, torr com torr, Kelvin com Kelvin, vai sobrar gramas por mol, que é a unidade de massa molar, que é a massa de um mol. Então, um mol de geraniol tem 155 gramas, de acordo com essa estimativa. O valor real tabelado para essa substância, aqui está a fórmula molecular do geraniol. O valor real é de 154,25 gramas por mol. Portanto, o desvio é o valor obtido aqui, 155, menos o valor real, dividido pelo valor real vezes 100%, isso dá um desvio de apenas 0,5%. Então, a aproximação dos gases ideais funciona muito bem. Então, aqui eu tenho
o desvio de 0,5%. Então, a aproximação é muito boa, obtida para a massa do geraniol através da simples relação obtida pela lei dos gases ideais. Vamos falar agora sobre o que são as condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão CNTP correspondem a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 bar. As condições normalmente usadas para relatar dados químicos. O volume molar de um gás ideal é 24,79 litros por mol, nessas condições normais de temperatura e pressão. Valor este que é aproximadamente igual ao volume de um cubo de 30 centímetros de lado. E eu também tenho a pressão padrão, que é Standard Temperature and Pressure, STP, que significa 0 graus Celsius e 1 atmosfera exatamente. Então, aqui eu tenho um cubo com 30 centímetros de lado com, com uma bola de basquete dentro. Esse aqui é aproximadamente o volume de um cubo que contém 24, seja um mol de gás, certo? Um mol de gás, seja nas condições normais de temperatura e pressão. Então, se você gostou dessa aula, continue acompanhando o canal. Deixa aqui o seu like, compartilhe o vídeo com os seus colegas, pois eles podem estar precisando aprender esse conteúdo sobre gases. E até a nossa próxima aula.